Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, violência e mais violência no trânsito. Na estrada, uma imagem impressionante. Durante tentativa de ultrapassagem a um carro, o motociclista bate na traseira do veículo. Mesmo com a violência do choque, ele não corre risco de morte. Mulher se joga de caminhão em movimento com bebê no colo. Ela foi atropelada pelo próprio veículo. Na cidade, a covardia de um motorista que, depois de atropelar e matar o ciclista, fugiu do local. A polícia não descarta nenhuma hipótese na morte da menina de 9 anos em Alvorada. De violência sexual a vingança contra o pai, tudo está sendo investigado. Um retrato falado do suspeito foi divulgado agora à tarde. Laudo preliminar indica que ela morreu afogada. Futebol. Ganhar ou ganhar? Inter precisa vencer o Santos para continuar na perseguição ao líder Palmeiras no Brasileirão. E direto da Argentina, Débora de Oliveira chega com boas notícias para os gremistas. Você gosta de iogurte? Sabia que alguns deles podem ter mais açúcar que refrigerantes? Nossos repórteres vão te dar algumas dicas para não cair em armadilhas. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E a gente inicia com a notícia que chocou o Rio Grande do Sul e o Brasil nesta segunda-feira. É encontrado o corpo da menina sequestrada ontem na zona norte de Porto Alegre. Uma análise preliminar indica que a criança morreu afogada. Na tarde desta segunda-feira, amigos e familiares realizaram uma manifestação pedindo justiça. Zona Norte hoje não está em paz mais. Não podemos mais deixar nem no pátio. O corpo da menina foi encontrado pela manhã na margem de um rio, perto de uma rodovia de Alvorada, na Grande Porto Alegre. Os pais da criança foram até o local. A mãe se desesperou ao reconhecer a filha. Eduardo Herrera de Melo sumiu enquanto brincava nesta rua no domingo à noite, na zona norte de Porto Alegre. A mãe se afastou por alguns minutos para resolver um problema elétrico na casa. Quando voltou, a filha tinha desaparecido. Testemunhas disseram que um homem em um carro sequestrou a garota. Foi tudo rápido, porque a gente estava intertido em ligar a luz e a gente não viu. Moradores disseram ter visto um veículo rondando o bairro no dia anterior ao desaparecimento. Num quarteirão ali, ele rodou bastante o dia inteiro. Como o pai da menina tem antecedentes por homicídio e roubo e é apenado do regime semiaberto, a polícia não descarta algum tipo de retaliação. Todas as linhas de investigação estão sendo apuradas. Entre as linhas de investigação, violência sexual contra menores e vingança contra o pai. A polícia divulgou agora à tarde o retrato falado do homem que pode ter sido responsável por sequestrar a menina. Portanto, se você conhece esse homem, entre em contato com a polícia. O telefone está ali embaixo, 0800 642 6400. Aí está o principal suspeito de ter participado desse crime hediondo que aconteceu em Porto Alegre. Uma menina de 9 anos morta, violência contra essa menina que não tinha culpa de nada. Em nenhuma das hipóteses a culpada era a menina. E esta é a figura nesse momento que a polícia e a brigada militar buscam. Se você consegue identificar a figura pela foto, 0800 642 6400, retrato falado e que foi divulgado hoje pela polícia. E eu converso agora com a Luciane Coleman, porque aqui na capital um ciclista morreu depois, uma ciclista, ela morreu depois de ser atropelada e o motorista fugiu sem prestar socorro. O que acontece mais uma vez, um crime desses que choca a todos nós, afinal de contas, ficamos todos nós torcendo para que mais pessoas utilizem a bicicleta. Sábado pela manhã, a pessoa estava ali trafegando, quando foi jogada com essa violência, é impossível o motorista não ter sentido no carro, não parou, fugiu do local e as outras pessoas que vinham também ali não pararam para prestar
socorro, né? Pois Luciane é. Coleman, quais são as informações? Boa noite. Pois é, Felipe, eu acompanhei esse caso, né, já no sábado, e a gente vê pela câmera de segurança, né, de um prédio que fica bem em frente, ele registra o exato momento em que a ciclista ali que está trafegando pela Avenida Cavalhada é atingida pelo veículo, a bicicleta é arremessada para a calçada, ainda bate ali no poste e a ciclista, ela é jogada para outra calçada, para outra esquina. Ou seja, ela ainda é jogada alguns metros para frente, né? Bom, a Daniela Saliba, de 42 anos, ela não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O veículo foi localizado horas depois, a cerca de 1 quilômetro do local do acidente. Ali na Avenida Cavalhada foi o acidente, o veículo foi localizado nas proximidades. O proprietário do carro fez uma ocorrência de furto no início da noite de sábado, Felipe, horas depois do atropelamento. Ou seja, ele foi até a polícia e fez um BO, um boletim de ocorrência, dizendo que se deu conta de que o carro tinha sido roubado, né, furtado, ali no meio da tarde. A polícia investiga agora esse atropelamento e espera ouvir o dono do carro ainda esta semana, porque realmente tudo é muito estranho. A polícia trata o caso como homicídio de trânsito e omissão de socorro. A Daniela deixa 2 filhos, Felipe, e a gente vê na imagem que o carro chega a subir ali no cordão, Exatamente. né? É muito violento o choque. Isso aí que eu ia narrar, né? Ele se perdeu realmente, né? Você vê ali que o carro parte para cima da Daniela, como se ele quisesse realmente atingir a ciclista. Ele vem, vai lá no canto, atinge, joga contra o poste, ela cai, né? Já morta, né? Exatamente. A gente vê ali que a violência do veículo, na velocidade que ele vinha, ele foi lá, buscou, subiu a calçada e aí volta para o leito normal da rua, né? O corpo, na verdade, dela é jogado lá para outra esquina. Não sei se você vê ali que chega a subir até uma fumaça ali por causa da areia que tinha ali naquela rua ali na Pereira Neto. E aí o corpo é arremessado para o outro lado. Muito triste. E um ato covarde, né, de um péssimo exemplo, né, porque não é a primeira vez, infelizmente, que pessoas são atropeladas andando de bicicleta em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e simplesmente os motoristas fogem do local. Dessa vez aconteceu a morte, o que é mais trágico ainda, mas muitas vezes deixa as pessoas acidentadas no local, precisando de ajuda e fogem do local. Pois é. Um acidente com morte aconteceu no final da manhã em Cachoeirinha e esse também deixa todos nós chocados. Uma mulher se jogou de um caminhão em movimento com um bebê no colo, ela acabou sendo atropelada pelo próprio caminhão, Luciano. Pois é, uma história assim chocante, como você disse, Felipe. A Andréia Paim Martins, de 32 anos, e o filho, de 1 ano e 3 meses, eles estavam dentro do caminhão quando o marido da vítima, que dirigia o veículo, avisou que estava com falha nos freios. Tá aí, ó, o caminhão. A mulher se assustou e pulou do caminhão na tentativa de salvar a criança. Mas ela morreu, Felipe, com o impacto da queda. O bebê foi encaminhado para o Hospital Padre Jeremias de Cachoeirinha com ferimentos leves. O motorista desse caminhão vai ser investigado por homicídio culposo, justamente como a gente vê aí, por causa das péssimas condições do caminhão. Que história trágica, né? Aí eu vou dizer o seguinte, Lu. O caminhão está em péssimas condições. Mas quantas vezes esse caminhão, que visivelmente está em péssimas condições, passou pela frente das autoridades e não foi parado e não foi levado para um local para ficar fora de circulação? Quantos carros a gente vê circulando por Porto Alegre, pelo Rio Grande do Sul, em péssimas condições e não são tirados? Né? Fazem vista grossa, né, Felipe? Não, eu fico impressionado, cara, sabe? A EPTC, com todo o aparato da EPTC, e a gente vê porcarias ambulantes em Porto Alegre, né? E aí acontece uma tragédia dessa. Em instantes, na Lu volta com outras informações. Vamos falar um pouco de futebol. A noite é para os colorados torcerem muito. A partir das 8 horas, o Colorado joga contra o Santos no Beira-Rio. E quem tem as informações sobre o jogo é o Matheus Trindade, que está lá no estádio. Boa noite, Matheus.
Tudo bem, Felipe? Boa noite a você, ótimo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É isso aí, né? Você vem falando, é vencer ou vencer para o Internacional nesta noite. Isso porque os seus adversários diretos na briga pelo título do Campeonato Brasileiro ganharam nesta rodada. O Palmeiras derrotou o Ceará, o Flamengo venceu o Paraná também. Então, para o Inter é vencer ou vencer esta noite o Peixe aqui no estádio Beira-Rio. E para isso vai ter um apoio de um grande público. Expectativa de 40 mil torcedores do Internacional nesta noite apoiando o Colorado neste duelo importante contra a equipe do Santos. O time, Felipe, não tem muito mistério não, a gente sabe que o William Potker, né, o atacante, está lesionado, ele para aí por 15 dias, aí D'Alessandro nesta reta final do Campeonato Brasileiro vem sendo muito importante e começa como titular. Provável escalação: Marcelo Lomba, Fabiano, Cuesta, Moledo e Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes, mais à frente Leandro, Damião, o Inter que ainda não perdeu em casa nesse Brasileirão, Felipe. Obrigado, Matheus. Tá aí o Brasileirão. Vamos falar de Libertadores. Amanhã tem River e Grêmio na Argentina. Quem está em Buenos Aires acompanhando o time do Renato Gaúcho é a Débora de Oliveira. E tem excelentes notícias para os gremistas. Débora. Olha, Felipe, se até o trabalho desta tarde Luan era dúvida, principalmente se começaria a partida como titular ou se apareceria simplesmente como opção de luxo no banco de reservas, parece que o guri tá bem bom, viu? A gente tem imagens do trabalho dessa tarde, ele trabalhando com o pé direito, brincando com o pé direito, se exercitando normalmente com o pé direito, que é o pé da fascite plantar, né? Ou seja, Luan está praticamente confirmado para essa partida. Ele que faz muita diferença em campo. O Grêmio já não vai poder contar com o Everton, né? E tendo o Luan como principal jogador da América, além da qualidade técnica dentro de campo, também tem a questão do respeito do adversário com relação a esse jogador. Renato ainda esconde o time, não se sabe qual a formação que ele vai colocar em campo, se vai aparecer alguma surpresa para surpreender esse adversário que vem arrebentando na Libertadores. O River está invicto e tem a melhor defesa ao lado do Palmeiras. Em toda a competição, sofreu apenas 4 gols. O Grêmio tem um desafio e tanto, e qualquer vantagem levada para Porto Alegre é considerada goleada. E está todo mundo pronto, todo mundo esperando uma oportunidade para poder sair daqui com um grande resultado. Que semana para a gauchada. O Inter hoje, o Grêmio amanhã. As informações da Débora, sempre com o apoio da H-Farma. Hora da previsão do tempo. Lu, como fica a meteorologia para amanhã? Hoje o dia foi espetacular. Foi maravilhoso, Lu. né? Vai repetir. Olha, Felipe, ao que tudo indica, não vai se repetir exatamente como o tempo, o dia foi nessa segunda-feira, né? Pois é. Olha, o tempo vai mudar amanhã, a estabilidade avança pelo estado já nas próximas horas. Então, a terça-feira vai ser de tempo fechado, chuva pelo estado, tem risco de pancadas fortes isoladas no norte e no leste e a temperatura sobe menos que hoje. Aqui em Porto Alegre, terça de tempo instável, temperatura entre 13 e 21 graus. Na quarta, o tempo firma de novo e aí a gente tem sol, mas na quinta, a umidade vinda do mar pode ocasionar um pouco de chuva. E aí, na sexta, Felipe, mais um dia de muita chuva por aqui. Ah, que legal, hein, Lu? Valeu, hein? Acho bom tu ajeitar o sábado e o domingo, hein? Vou te contar, hein? Pois é, quem sabe o fim de se salva, né? É, tomara, né? Você olha a Luciane, saudável, né? Bacana, sempre cuidando da saúde. E aí você pergunta assim, ela gosta de iogurte? E você? Você gosta de iogurte? Conhece alguém que consome com frequência? Sabia que alguns iogurtes podem ter mais açúcares que refrigerantes? Então presta atenção na reportagem da Lu, que vai te dar algumas dicas para não cair em armadilhas. O iogurte é um alimento rico em proteína e cálcio, muito importante para o fortalecimento ósseo e muscular. Mas o excesso de açúcar é perigoso para a saúde. Um copo de refrigerante à base de cola possui 26 gramas de açúcar. É possível encontrar iogurtes com 35 gramas na mesma porção. Esta nutricionista alerta que o açúcar pode aparecer na embalagem com diferentes nomes, como xarope de milho e de malte, frutose, sacarose, açúcar invertido, mel, melado e maltodextrina. Este iogurte infantil do tipo queijo Petit Suisse tem 24 ingredientes e 4 tipos de açúcares. Nesse momento da infância, a criança está adquirindo seu hábito alimentar.
Quanto mais contato com o açúcar ela tiver nessa idade, mais depois, então, ela vai querer na vida adulta, né? E quando for se tornar idoso, mais ainda. Na hora de comprar um iogurte, entre tantas opções, é importante ler o rótulo. Quanto menos ingredientes, melhor. O ideal é que tenha basicamente 2, leite e fermento lácteo. Depois, vale adicionar em casa uma fruta picada e, se for necessário, adoçar com mel ou açúcar mascavo, mas sempre com muita moderação. O fermento lácteo é composto por bactérias boas, micro-organismos que estão presentes também no kefir de leite. Essas bactérias saudáveis, quando a gente tem consumo, né, frequente na nossa alimentação, eles alteram positivamente a nossa flora intestinal, gerando um aumento da nossa imunidade. A Nádia e o Chicão aderiram ao kefir de leite há 3 anos. Só vantagens, só benefícios. Eu observo assim, o cabelo tá bem, a unha tá maravilhosa. Os grãos de kefir ficam de molho e dão origem a um delicioso iogurte. O casal ainda faz um creme para passar no pão e até um leite fermentado. Tudo sem açúcar. Não passou pela industrialização, a gente não tem o resultado de embalagem, né? A gente não resulta em lixo, e a gente aproveita 100%, né, de todo o processo. Bom, e agora vamos dar uma dica para você que está com algum problema auditivo, está ouvindo a TV alta demais. Fique atento ao recado que o meu querido Zé Vitor Castiel vai passar sobre a nova tecnologia de aparelhos auditivos que chegou ao Rio Grande do Sul. Olá pessoal, eu tenho uma dica para quem tem perda auditiva e alguma dificuldade para se adaptar aos aparelhos tradicionais. A boa notícia é que a Mais Sons trouxe para o sul do país a mais nova tecnologia digital, com próteses auditivas automáticas, sem troca de pilhas e com adaptação instantânea, selecionando todas as frequências através de um software. Faça como eu, agende sua avaliação médica, ligue 3377-7073. Mais Sons, daí a dica do Zé Vitor Castiel. Aproveite esta oportunidade. A avaliação auditiva consiste em consulta médica, exame auditivo e teste com os aparelhos adequados para a sua necessidade. A nova tecnologia de adaptação instantânea que a Mais Som trabalha é 5 vezes superior à tecnologia atual. Problemas auditivos? Procure o especialista. Procure a Mais Sons. E a gente volta daqui a pouco com os detalhes desse acidente que aconteceu em Igrejinha. Um motociclista foi ultrapassar, mas o motorista do veículo à frente fechou a porta. Nós voltamos em instantes. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. O Macromix está de aniversário. Aproveite esta festa de economia. E Educação Adventista. Muito além do ensino. Voltamos com a segunda edição e eu quero falar com quem fuma. Você já fez as contas para saber quanto gasta por mês? É muita grana. Quem pode te ajudar a largar o vício é o Marcelo e você vai economizar dinheiro e ter mais saúde. Boa noite, Marcelo. Boa noite, grande Felipe. Boa noite a você, meu amigo, minha amiga. São 50 notinhas iguais essa aqui que você queima literalmente. Então, quer parar de fumar? Eu tenho a solução para você. Nicozero. Gente, com o Nicozero você vai ter a ajuda que precisa para parar de fumar definitivamente. Olha que legal. Ele é formulado com produtos naturais. Ele é um tratamento completo que elimina aquele prazer em fumar. Ele limpa do teu organismo as toxinas do cigarro e o melhor, te livra da ansiedade. E olha que praticidade, 5 borrifadas na boca, 3 vezes ao dia e você vai perceber a diferença na primeira semana de uso, hein? E hoje, segunda-feira, para você parar de fumar, pega o telefone agora e liga, porque a partir de agora, os 100 primeiros que ligarem no 0800 608 1061 vão conseguir adquirir o seu Nicozero em até 10 vezes no cartão, com um detalhe, hein? Tem desconto, 30%! E tem mais, a primeira parcela, gente, para 30 dias após a entrega. Então, corra, porque agora é com você, meu amigo Felipe. Promoção acaba rápido, 0800 608 1061. Obrigado, Esse jogral eu vou te dizer, rapaz.
A gente tem um flagrante de acidente na RS 115 em Igrejinha. A imagem é impressionante, Luciane. O que aconteceu ali, hein? Pois é, que imagem, né, Felipe? Esse acidente aconteceu no domingo pela manhã em Igrejinha, né, numa tentativa de ultrapassagem da moto. O que aconteceu? O carro que estava à frente, ele faz a conversão à esquerda, olha só, sem sinalização e sem o correto que é fazer o recuo no acostamento para depois, então, dobrar à esquerda, né? A batida é muito forte, o motorista ficou ferido e foi encaminhado ao HPS de Canoas, onde fez uma cirurgia e segue internado. Ele não corre risco de morte. O acidente aconteceu quando o grupo de amigos subia a serra de moto em direção a Gramado. A gente não consegue saber a velocidade da moto, né, ali no momento da colisão, mas a gente vê que a faixa ali não era contínua, ou seja, a ultrapassagem era sim permitida, né, Felipe? Quem fez ali a conversão de forma absolutamente errada foi o motorista ali do carro, da Duster, da caminhonete, né, que cortou a frente do motociclista. Bom, menos pior, Lu, que os equipamentos de segurança funcionaram e ele está vivo. Obrigado a você. Uma excelente noite. Boa noite. Melhora o tempo para os próximos dias. Tchau. Tchau. Uma ótima noite a você. Amanhã tem Marcelo Coelho no Primeira Edição. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. O Macromix está de aniversário. Aproveite esta festa de economia. E Educação Adventista. Muito além do ensino.